Olá! Hoje o nosso assunto é bem interessante. São aqueles elementos que ligam as ideias, que ligam as palavras, né? Que dá a progressão no nosso texto. A nossa questão hoje, a que a gente vai analisar aqui, vai trazer, vai questionar, vai perguntar a vocês sobre a relação semântica desses elementos, que nós chamamos de conectivos, né? O que é um conectivo? Então vamos só pensar assim, quando a gente vê fazendo uma construção de uma casa, que você vê fazendo toda a rede elétrica ou hidráulica, os canos vêm, quando ele precisa fazer uma curvinha, né, tem um conectivo ali para encaixar esse cano com o que vem daqui. Esse é o conectivo do texto. Para encaixar uma ideia na outra e ligando uma ideia a outra ou apresentando ideias contrárias, estabelecendo certas relações, nós usamos os conectivos. Então vamos lá, vamos aqui ver qual é a nossa questão de hoje. Então vamos ler o texto. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Clarice Lispector. O enunciado da questão pergunta: a autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, na letra A, expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. Vamos só voltar no texto aqui e analisar assim, bem calmamente, né? Ela vem falando dos filhos, aí ela fala da casa. Então ela fala assim, o calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara. E lá no outro textinho, como um lavrador, ela plantara sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Analisando o texto que nós temos aqui, né, nós vamos analisar antes de ir para as alternativas, para que vocês possam, né, entender bem claramente. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Quer dizer, eles compraram um apartamento, mas o apartamento não era quente, né? Lá dentro era quente. Aí ela coloca assim, mas o vento batendo nas cortinas. Olha, se está ventando muito, que ideia eu tenho? Que está mais fresco, né? Quando eu falo que está quente e eu apresento que lá venta muito, esse mas carrega uma carga semântica. Eu apresento aqui 2 ideias contrárias. Aí aqui embaixo, ela plantaram as sementes que tinha na mão, não outras, mas essa apenas. Então, se vocês analisarem aqui o nosso texto, aqui esse mas, ele aparece para ligar, né, uma ideia de calor e apresentar o vento. Então, nós ligamos aqui 2 ideias que semanticamente trazem uma carga diferente. Agora, olha esse mas, né? Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, essas mesmas que elas tinham nas mãos. Então, esse mas, né? Ele não carrega essa mesma carga semântica.
Aqui são ideias opostas. E aqui é a mesma semente, né? Então, esse mas carrega uma outra carga semântica. Isso é importante entender que não é só, né, por ser um conectivo que geralmente ele aparece apresentando ideias opostas, né, que sempre ele vai ser oposto, né? Ao contrário, ele, vamos dizer assim, ele adquire uma carga semântica dentro do contexto, dentro do texto. Bom, então analisamos bem o texto com bastante atenção. Vamos ao enunciado. Então a autora pergunta a você se o conectivo mas, né, dentro do texto, letra A, o conectivo mas expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. Olha, nós já analisamos aqui, né, bem calmamente o texto e vocês viram que não é a mesma ideia. Um apresenta uma ideia oposta e o outro está só ratificando ali, confirmando ali que eram aquelas sementes, certo? Então, a letra A não pode ser a resposta certa, é errada. Então, vamos à letra B. O conectivo mas quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. Ora, nossa primeira ocorrência no texto, o conectivo mas vem no início da frase, não vem? Porque usou um ponto final. Então, e não prejudicou, você entendeu bem o texto, não entendeu? Então, a letra B também não pode ser a resposta correta. A letra C, ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. Olha que mentira, né? Eu posso fazer com as palavras o que eu quero, desde que eu domine o texto, eu não faça, né, não atrapalhe o sentido, não cause ambiguidade. Posso colocar no começo, no meio, entre um e o outro. E essa posição fixa não existe das palavras em um texto, né? O que eu tenho que ter é o cuidado para não utilizar num local, no texto, antes de uma outra palavra que cause ambiguidade. Então, essa letra C está fora, não existe, né, local fixo para a palavra, certo? A letra D contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do autor. Olha, por acaso, quando nós voltamos no texto, e eu apresentei para primeiro mas para você, né, falando do calor do apartamento, mas o vento, você achou que eu estava terminando o texto? Né? Fechou uma ideia ali, uma conclusão? Não, né? Tem nada a ver, ao contrário, você ficou pensando assim, uai, mas ele fala que o apartamento era quente e de repente esse apartamento venta muito. Você ficou pensando, será por quê? É alto esse apartamento, né? Então você ele não concluiu o texto. Então a letra D também, errada. A letra E, assuma funções discursivas distintas, o que é distintas? Diferentes, né? Nos dois contextos de uso. Correto, né? Assume funções distintas, diferentes, nos dois contextos de uso. Um carrega uma carga semântica de oposição e o outro não. Então, nós temos aqui para você a resposta, né? A letra E. Por quê? No nosso primeiro uso do mas, né? O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, né, batendo nas cortinas. Mas o vento, né, o conectivo mas tem valor, né? Valor, quando a gente diz valor em relação às palavras, a gente quer dizer a carga semântica, a significação que ele carrega. Então, ele traz aqui uma relação de oposição. E na outra, né, vamos dizer assim, na nossa outra
Nossa outra ocorrência do mas, ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. A carga semântica é de reiteração, né? Você está ali ratificando, né? Então, as cargas semânticas distintas, né? O mesmo conectivo, mas ele pode aparecer com várias outras significações, né? As palavras, nós falamos que as palavras adquirem vários significados de acordo com o contexto, né? Na aula passada, né, quando nós estávamos trabalhando uma outra questão, nós falamos da denotação e da conotação, do sentido que é adquirido, né, de acordo com o contexto, a significação. O mesmo ocorre aqui com as conjunções, que são palavrinhas tão importantes, que muitas vezes a gente fala assim, para que estudar conjunção, né? Preposição, conjunção, tão pequenininhas essas palavras, mas fazem grande diferença no texto. E um uso inadequado, né, da conjunção prejudica a coesão do seu texto e muitas vezes até a coerência. Bom, então nossa resposta, a letra E. Vamos então ver aqui outra questão que também trabalha com esses conectivos, com esses elementos de ligação. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, a primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. E aqui nós temos o site. Vamos ao nosso enunciado. O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca realizado em 2009 contém vários conectivos, sendo que, aí nossa letra A, após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Vamos à letra B. Alternativa B. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Então, enquanto aqui, né, é o nosso conectivo. Letra C. No entanto, tem significado de tempo porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Vocês devem observar, vou voltar à letra A para que vocês observem o seguinte, olha só. A alternativa, a atenção na hora da leitura da resposta para responder a questão é muito importante. A alternativa, ela começa com o conectivo sobre o qual ela está informando algo. Olha, após é conectivo de causa. Após, lá no texto, né, lá na ocorrência do texto, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola negra. A bola, né? Agora vamos lá, letra B. Enquanto, ó, esse enquanto é o conectivo no texto. Ele não está falando com você enquanto tinha um significado alternativo, querendo dizer de A outra coisa, não. Enquanto, a palavra enquanto, no texto, tem um significado alternativo, né? Porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. E letra C.
No entanto, a palavra no entanto, né, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Letra D, a palavra mesmo traz ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E letra E, por causa de, né, a locução por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Então observe aqui que a leitura, né, traz para nós uma informação, já uma análise de como são apresentados, qual é o valor, qual é a carga semântica que cada um desses conectivos, né, absorvem, carregam no texto. A nossa resposta correta é a letra D. Por que a letra D? Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra. Observe que mesmo aqui, né, estabelece sim uma relação de concessão. Agora eu pergunto, você entende por que uma relação de concessão? Porque é normal, né, que se um time tem mais posse de bola, né, se ele tem posse de bola, é normal que ele, né, faça mais gols, chegue mais à área, certo? Então, se, né, eu tenho posse de bola e eu não chego à área, é uma concessão, é uma coisa, né, que não é normal, vamos dizer. É como se eu dissesse assim, embora, né, com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, certo? Então aqui, esse advérbio, né, ele adquire a carga semântica, sim, de concessão. Tem o mesmo valor do embora. Então, a nossa resposta correta para a questão é a letra D. Aí nós vamos fazer assim, vamos analisar as alternativas que não podem ser. Por que não podem ser? Letra A. Por que não pode ser a letra A? Após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Olha, lá no nosso texto, ele diz, né, que após ter, né, rebatido a bola de cabeça. Então, essa relação é uma relação de quê? Após é um advérbio, geralmente de tempo. Após esse minuto, né, logo após que eu estudar, eu chego lá. Então, relação de tempo. E esse tempo dá a ideia de sucessão. Após uma situação, ocorreu outra, certo? Então, aqui, o conectivo após não é, né, um conectivo de causa. Ele não estabelece uma relação de causa da primeira ideia para a segunda. E a letra B, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, né? A palavra enquanto, aqui, ela estabelece também uma relação de tempo. Só que a ideia aqui que ela dá é de duração, né? Ela estabelece uma relação de duração, né? Enquanto está acontecendo as coisas, né? Naquele período. A letra C. No entanto, a primeira chance rubro-negra saiu o gol, né? No entanto, né, ninguém esperava, é uma ressalva, né? Ninguém esperava esse gol. Não era uma coisa que todo mundo estava vendo, já que não chegava à área,
né? É uma restrição, uma relação de ressalva. E a letra E? Por que a letra E não está correta? O time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. Olha, esse por causa aqui, ele tem a mesma carga semântica do porquê, né? Porque o bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área, né? Então, essa carga semântica, quando nós podemos substituir pelo porquê, é a explicação, né? É um conectivo que adquire aqui uma carga, né, de explicação. Ele está aqui para explicar algo. Tudo que vem após ele é a explicação do fato anterior. Viram aqui por que a nossa resposta correta era a letra D? Tá. Então, esses conectivos, eles carregam sempre uma relação, né? Eles estabelecem uma relação de uma ideia com outra. Não fazer essa progressão do texto, que é tão importante, né? Eles estabelecem essa relação, né? De uma relação da ideia apresentada, da que vem logo após, né? Essa relação é estabelecida por essas palavrinhas que nós conhecemos, né, lá na gramática, quando nós estudamos as classes de palavras, como conjunções, como preposições, como locuções prepositivas, locuções conjuntivas, né? Nós aprendemos elas enquanto classe de palavras. Aqui nós as chamamos de conectivos porque elas estabelecem a ligação entre as ideias do texto, a progressão do texto. E no momento que elas fazem essa ligação, elas estabelecem uma relação de sentido, elas carregam com elas uma carga semântica. Por isso que o uso inadequado de um conectivo muitas vezes interferem no sentido, na compreensão do texto, né? De produzir um texto objetivo, um texto claro, né? Sem ambiguidade. Por isso, tão importante que a gente entenda e analise com atenção. Eles não têm uma carga semântica fechada. Nós aprendemos lá que as conjunções, né, tem as conjunções de modo, de tempo, de lugar. Essa é a ideia geral. Mas, na verdade, elas adquirem mesmo uma carga semântica dentro do contexto, como agora. Né? Ah, professora, as duas, né? Se você não ler com atenção, se você não prestar atenção, você fala todos dois mais, né? Aí aparece a alternativa lá, que elas carregam a mesma carga semântica, você, ó, mais é tudo igual, marca. Não é isso. Prestem atenção nessa relação que uma tem com a outra. É relação de amizade, né? Adição, de somar, é relação contrária, né? São inimigas. Prestem atenção na relação que uma ideia estabelece com a outra para você entender o que esse conectivo carrega. Então, eu coloquei aqui para vocês não esquecerem que esses elementos de coesão são elementos de coesão. Vocês devem ver coesão e coerência textual na produção de texto aí. É um fator importantíssimo na produção do texto, quando vocês forem fazer o texto, a redação aí, né? Os elementos conectivos, eles são fundamentais para estabelecer a coesão do seu texto e também interferem muito na coerência. Então, um texto bom, vamos dizer assim, cheio de elos perfeitos, né? Como essa corrente que você está vendo aqui, né, nós colocamos aí para você, ó, ligam partes do discurso e estabelecem entre elas, entre as partes, entre as ideias, né, um certo tipo de relação semântica, essa carga de significação que elas carregam, né? Então é importante ler com atenção toda vez que você tiver uma questão que peça para você, né, dizer qual é a carga, o valor que aquele conectivo carrega, qual é a relação de sentido que esses conectivos estabelecem no texto.
porque eles só adquirem esse significado dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto, eles são. Vamos dar um exemplo bem simples, só para você entender isso. Dentro do contexto da sala de aula, eu sou a professora Denise, não é? Mas fora do contexto da sala de aula, eu sou a Denise, não é? Dentro do contexto da sala, professora Denise. A mesma coisa aqui. O mas, sozinho, ele é uma conjunção, certo? Que normalmente estabelece ideia de oposição. Mas o mas, dentro do texto, ele vai estabelecer várias outras ideias. Ele vai ser várias outras, vamos dizer assim. Não vai ser um elemento de oposição. Ele vai poder ser um outro elemento, certo? A união entre os elementos de um texto deve apresentar sentido lógico, por isso é necessário observar as relações existentes entre eles. Olha, então, o que é um sentido lógico? Um sentido lógico é eu dizer, né? Eu estudei e passei no vestibular. Olha, eu estudei e passei, é lógico, não é? Agora, quando eu digo assim, eu estudei e não passei no vestibular, uai, é lógico, pode até ocorrer, não é? A gente no dia não fazer uma boa prova. Mas qual é a lógica? Estudar e passar. Quando você diz, eu estudei e não passei no vestibular, esse i deixou de ser i. Ele carrega a carga semântica de mas. E a gente sabe que o i é o quê? Um conectivo de adição, de somar. Isso mais isso, não é? Só que aqui, olha, no meu texto, ele virou mais. Eu estudei e não passei no vestibular. Observaram como que a carga semântica vai depender da relação das ideias? Ela vai estabelecer, então é necessário que a gente tenha bastante atenção na hora de escrever e de analisar uma questão como essa. Bom, então hoje aqui na nossa aula, nós trabalhamos os elementos de ligação. Alguns, né? Alguns que apareceram nessas duas questões. Aqui nós trabalhamos vários, vamos dizer assim, elementos de ligação. Todos estabelecem uma relação semântica, né? Dentro do contexto, dentro do texto. E vocês viram a importância da análise, né? Da atenção na hora de ler o texto e verificar a relação que uma ideia estabelece com a outra. E nós vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula, né? Analisando questões do Enem.